galera, um prazer tê-los aqui novamente para mais uma videoaula do professor Jubilu. E o tema de hoje, um tema aí que apavora os alunos, na divisão celular, nós iremos falar de mitose. Ei, Laia! Gente, a mitose é muito fácil, você vai ver aqui nesse vídeo que não tem o porquê de você temer a mitose, pois é tranquila. A mitose nada mais é do que uma célula se dividindo em duas novas células e mantendo a quantidade de cromossomos, ou seja, DNA, quantidade de DNA, constante. Então, por exemplo, nos humanos, se eu tenho uma célula diploide com 46 cromossomos, essa célula diploide ela vai se dividir em duas novas células, também com 46 cromossomos. Por isso que eu digo que a mitose ela é uma divisão celular equacional, porque ela mantém a quantidade de cromossomos constante nas células filhas. Bom, gente, se você entende a base da mitose, agora você precisa saber o que acontece em cada uma das fases da mitose, que são apenas 4: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sabendo o que ocorre em cada uma dessas 4 fases, não há segredo e você com certeza irá apavorar nas suas provas. Bom, galera, aqui está toda a mitose acontecendo. Então, todas as fases que eu te falei. Prófase, aqui nós temos a fase de prometáfase, tá? Que é uma fase entre a prófase e a metáfase. Alguns autores já estão começando a incluir, mas você pode considerar prófase e prometáfase como uma fase só, ou seja, a fase de prófase. Então, aqui é a prófase, o início da mitose. Aqui embaixo a metáfase, depois a anáfase e, por último, a telófase. Vamos se concentrar apenas na prófase. Então, vamos dar um foco aqui e vamos dar uma olhada. Bom, gente, você está vendo aqui que, claro, antes de acontecer a prófase, nós tivemos a intérfase, certo? E aí, claro que a quantidade de cromossomos ela foi duplicada. Bom, essa estrutura aqui, ó, que parece uma luz, é o centrosomo. O centrosomo será responsável, onde estão os centríolos, né? Ele será responsável pela formação do fuso mitótico, das fibras do fuso. E são essas fibras que você está vendo aqui que vão puxar os cromossomos para os cantos das células. Repare, gente, que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Como essa célula vai fazer mitose, obrigatoriamente no final eu vou ter que ter duas novas células também com 4 cromossomos. Logo, esses cromossomos têm que ser puxados para o polo, para o canto dessa célula aqui, para que possa acontecer a formação de duas novas células. Quem vai movimentar esses cromossomos aqui dentro dessa célula são essas fibras em amarelinho, que são as fibras do fuso, ou fuso mitótico, que nada mais são do que fibras proteicas. Elas são feitas de proteína. Agora, claro, galera, os cromossomos, eles estão dentro do núcleo. Se eu quero que a fibra mitótica, ou seja, a fibra do fuso, movimente os cromossomos, eu tenho que tirar essa membrana do caminho, né? Essa membrana que eu estou circulando aqui, ela é a membrana nuclear, a famosa carioteca. Então, na prófase, essa carioteca, olha aqui do lado, ela vai se fragmentar para que você possa fazer com que as fibras do fuso consigam se ligar aos cromossomos e possam assim movimentar esses cromossomos tranquilamente. Outra coisa que acontece também aqui, repare aqui, gente, na intérfase. Repare que esses fios azuis aqui que vocês estão vendo, eles são os cromossomos. É aquele DNA que foi duplicado na intérfase. Agora, olha como eles estão aqui. O que está acontecendo nessa fase? Os cromossomos eles estão se condensando. Os cromossomos eles estão se enrolando. Para quê? Para que fique mais fácil a movimentação deles dentro da célula. Repare aqui, ó, que aqui nós já estamos no final da prófase, como os cromossomos estão bem individualizados. Muito diferente da intérfase aqui que você está vendo nesse lado aqui. Tá? Então, olha só, eles estão bem feitinhos, eles estão bem bonitinhos, porque eles estão se condensando, eles estão se enrolando, eles estão se espiralizando. E também, na prófase, é quando o nucleolo vai desaparecer. Lembra que o nucleolo também é uma estrutura nuclear, né? Responsável pela produção de ribossomos da célula, ele também vai desaparecer.
Então, galera, na prófase o que acontecerá? Você tem a espiralização dos cromossomos, os cromossomos se tornam menores para que seja mais fácil a sua movimentação dentro da célula durante a divisão celular, para que não ocorram erros. A carioteca, que é a membrana nuclear, ela se fragmenta, ela se desfaz para permitir a movimentação dos cromossomos no citoplasma da célula, para que a divisão celular possa ocorrer, e o nucleolo também irá desaparecer. Quando a prófase termina, nós iremos entrar na metáfase, que é a segunda divisão da mitose. Vamos ver uma imagem para que a gente entenda melhor o que é a metáfase e o que ocorre nessa fase. Bom, gente, tem só duas coisas que eu quero que vocês guardem na metáfase. A primeira coisa é que na metáfase é quando os cromossomos estão altamente espiralizados. É a fase em que os cromossomos estão mais condensados. Logo, a metáfase é a melhor fase para visualizar os cromossomos quando você quer fazer o cariótipo, por exemplo, de uma pessoa. Fazer o cariótipo é você observar os cromossomos dessa pessoa. Então, a melhor fase para você estudar esses cromossomos é a fase de metáfase, devido a esse alto grau de condensação cromossômica. Agora, galera, eu também quero que vocês reparem o seguinte: os cromossomos estão posicionados no centro da célula, formando o que a gente chama de placa equatorial. É só você lembrar da linha do Equador. A linha do Equador na Terra, ela passa pelo meio do planeta Terra. Então, a placa equatorial é quando os cromossomos ficam no meio da célula, posicionados para que inicie o quê? O processo de divisão desses cromossomos. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, moçada. Repare que esses cromossomos têm duas perninhas. Essas perninhas a gente chama de cromátides irmãs, ok? Só que é o seguinte, essas cromátides irmãs, elas estão unidas pelo centrômero, né, que é uma constrição primária. Então ela une as duas cromátides irmãs. Cada cromátide irmã dessa é uma cópia idêntica de DNA da outra. Então, repare que o DNA aqui ele está duplicado, ou seja, o cromossomo está duplicado. Ele tem duas cópias de DNA idênticas. E claro, gente, uma cópia dessa vai ser passada para uma célula e a outra cópia vai ser passada para outra célula. Ok? Então, duas coisas ocorrem na metáfase. Primeiro, alto grau de espiralização cromossômica, é a melhor fase para estudar os cromossomos de uma determinada espécie, e os cromossomos todos posicionados na parte central da célula, formando o que a gente chama de placa equatorial. Agora nós vamos ver a terceira fase da mitose, que é a famosa anáfase. Vamos dar uma olhada? Bom, moçada, na anáfase o que vai acontecer é a separação das cromátides irmãs dos cromossomos. Olha que legal e preste atenção porque é aqui que eu sei que vocês têm dúvida. Lembra o que eu falei agora há pouco? Eu vou voltar a repetir para que você entenda. Primeiramente, na metáfase aqui, quantos cromossomos eu tenho? 1, 2, 3, 4 cromossomos unidos pelo centrômero. Bom, quando eu tenho a separação das cromátides irmãs, cada cromátide irmã dessa agora passa a ser chamada também de cromossomo. Então agora eu tenho nessa célula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos. 8 cromossomos. Só que na metáfase os cromossomos estavam com duas fitas de DNA. Eles estavam duplicados. Agora na anáfase o cromossomo possui apenas uma fita de DNA. E a cópia dele está aqui, ó. Elas foram separadas. Muito cuidado. Tem gente que diz por aí que o centrômero, que era a estrutura que unia as duas cromátides irmãs, antes delas serem separadas aqui na anáfase, que o centrômero arrebenta. Isso é uma grande mentira. Na verdade, o centrômero ele vai duplicar. Ele se duplica e por isso que eu consigo separar as duas cromátides irmãs, que quando se separam uma das outras, eu passo a chamá-las de cromossomos. Então, na anáfase, a única coisa que acontece é a separação das cromátides irmãs.
Quantos cromossomos eu tenho aqui? Ó, meu dedo aqui, esse X aqui, quantos cromossomos são? Fala aí, grita aí pro teu pai te achar maluco. Isso, 1. Com quantas cromátides irmãs? 2. Agora, ó, o centrômero, que é o centro aqui que tá unindo meus dois dedos, o centrômero. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Ele vai duplicar e, ó, separei as 2 cromátides irmãs. Agora eu tenho quantos cromossomos? 2 cromossomos. Essa é a essência para você entender a mitose. Claro que na anáfase, então você tem a separação dessas cromátides irmãs e agora a gente entra na última fase, que é a telófase. Gente, a telófase é muito fácil. Ela é o contrário da prófase. Hã? Não acredita? Dá uma olhada nessa imagem, eu vou te provar que eu estou falando a verdade. Eu não minto, não. Bom, gente, eu acabei de te falar que a telófase é o contrário da prófase. Por quê? Na prófase, os cromossomos estavam se espiralizando, se condensando, estavam se enrolando. Agora eles começam a desespiralizar. Viu como é o contrário? Na prófase, a carioteca se fragmentava. Agora a carioteca vai se reconstruir, ela vai se refazer. Na prófase, o nucleolo desaparecia. Agora o nucleolo volta a aparecer. Então a telófase, ela é o contrário da prófase. Só tem um detalhe básico. É na telófase em que a célula vai ser dividida. Olha só, você vai ter uma divisão do citoplasma para que uma célula se transforme em 2 novas células. Esse processo de constrição do citoplasma eu chamo de citocinese. Isso mesmo, eu chamo de citocinese. É a divisão do citoplasma, a constrição desse citoplasma, formando 2 novas células que mantêm a mesma quantidade de cromossomos. Quer ver? Ó? Abre a imagem. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, na prófase eu tinha 4 cromossomos. Cada célula agora, gente, está com quantos cromossomos? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 cromossomos. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Ela manteve o número de cromossomos. A diferença é que na prófase, os cromossomos possuíam 2 fitas de DNA. Eles estavam duplicados. E aqui eles não estão mais duplicados. Uma das fitas de DNA foi para uma célula e a outra fita foi para outra célula. Sem segredo, né? Então, na telófase é o contrário da prófase, mais a citocinese, ou seja, fragmentação, a constrição do citoplasma. Ó, aqui eu tenho uma célula, ó, o ocitocinese, ó, pô, e eu tenho a formação de 2 novas células. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou jogar uma animação e aí vou narrar toda essa animação para que você realmente destrua nesse assunto. Primeira fase aqui é a intérfase, que é uma fase antes de começar a mitose, que tem como objetivo, como a gente já disse, duplicar a quantidade de DNA. Cada perninha dessa que você está vendo aqui, ó, é uma fita de DNA. Agora ela vai ser duplicada na fase de intérfase. Então vamos ver ela duplicando, biribicatabamba, duplica logo, todo mundo está esperando, duplicou. Cada uma dessas perninhas aqui, ó, é uma fita de DNA, é uma cópia da outra fita, são 2 fitas de DNA. E aí, claro que elas recebem um nome, né? Elas são chamadas de cromátides irmãs. Outra coisa também que vale a pena ver aqui na intérfase, ainda não começou a mitose, né? A célula está se preparando, é que você tem a duplicação dos centrosomos, que são responsáveis aqui com os centríolos aqui dentro, pela formação das fibras do fuso, que são as fibras que irão puxar os cromossomos durante a divisão celular. Hey, entramos na prófase. Galera, quando a gente entra na prófase, aqui está o núcleo, né? Aqui você tem o nucleolo, aqui você tem a cromatina que está se espiralizando. Então vamos ver aqui todas essas estruturas ocorrendo. Olha só, centrosomos indo para o polo, cromatina se espiralizando, que bacana. Oh! E aí você tem o final da prófase, que é uma fase que pode ser chamada de prometáfase, aonde você tem o desaparecimento da carioteca, da membrana nuclear, para que esses cromossomos possam ser puxados, possam ser transportados para que a divisão celular possa ocorrer. Só para dar um biribicatabamba aqui, ó. Vejam que nós temos 1,
2, 3, nós temos 4 cromossomos. Cada cromossomo tem 2 perninhas. Cada perninha dessa é chamada de cromátide irmã. E cada cromátide irmã, cada perninha dessa, é nada mais, nada menos que uma fita de DNA enroladinha, espiralizada. Vamos continuar isso aqui, ó. Então vamos lá, ó. Uou, saiu a carioteca. Entra na metáfase. Entra na metáfase. Metáfase agora, por favor. Queremos ver a formação da placa equatorial. Entramos na metáfase. Olha só que bacana. Agora os cromossomos. Todos eles serão alinhados no centro da célula, que é o que a gente chama de placa equatorial. E as cromátides irmãs serão separadas. Então vamos ver aí a separação das cromátides irmãs? Entrando na anáfase, né? Ó, agora entramos na anáfase. Uou! Separação das cromátides irmãs. Repare que quando eu separo as cromátides irmãs, eu passo a chamá-las de cromossomos. Então olha aqui, ó, vou voltar aqui o videozinho para você ver bem bonito. Vem, volta. Isso. Aqui nós temos 4 cromossomos e temos 8 cromátides irmãs. Só que na anáfase, essas cromátides irmãs serão separadas. Separou. Quando eu separo as cromátides irmãs, cada uma delas passa a ser chamada de cromossomo. Então vamos ver, ó. Agora esses cromossomos que não estão duplicados serão puxados pelas fibras do fuso, que estão se encurtando. O biribicatabamba puxado para os polos das células, da célula, por enquanto que ainda não virou. Entramos na telófase. Lembrem-se que a telófase é o contrário da prófase, né? Então a carioteca agora vai reaparecer, o nucleolo vai reaparecer, mas o mais importante que eu quero falar é o seguinte: no começo desse vídeo, dessa animação, nós tínhamos 4 cromossomos na célula. Repare agora que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos. Só que no começo nós tínhamos 4 cromossomos duplicados, com 2 perninhas lá, que eram as cromátides irmãs. Agora nós temos cromossomos que é uma perna só tem uma fita de DNA em cada um desses cromossomos. Essa é a grande diferença. Aqui na telófase também ocorre a citocinese, né, que é a divisão da célula propriamente dita. Então olha só, voltou a carioteca, volta o nucleolo, o cromossomo se desespiraliza. Olha o nucleolo lá no fundo aparecendo, nucleolão. E aí você tem o final da mitose, onde nós formamos 2 novas células com a mesma quantidade de material genético. Nos seres humanos, por exemplo, se eu tenho uma célula com 46 cromossomos, eu vou formar 2 novas células também com 46 cromossomos. Te falei que era fácil? Agora, pelo menos você guarde as 4 fases. Se você não entendeu nada, fala, eu não quero, desisto, Jubi. Não quero mais saber, isso aí, seja o que Deus quiser. Então, pelo menos leva a sequência das 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Peraí. Alô? Oi, Ana. Sim. Não, a gente vai te telefonar. Tô gravando uma videoaula, tá bom? Valeu, tchau. É só guardar essa frase, ó. Tava falando com ela, com a Ana. Prometo a Ana telefonar. Pró de prófase, meto de metáfase, Ana de anáfase, tel de telefonar, de telófase, ok? São as 4 fases da mitose. Uma célula se dividindo em 2 novas células, mantendo sempre a mesma quantidade de cromossomos, formando sempre 2 células geneticamente idênticas. Claro que vale também salientar que a mitose é um processo diretamente envolvido na reprodução assexuada, muito cuidado com isso, e na regeneração dos tecidos. Quando você cai, machuca o joelhinho, e depois de 1 ou 2 semanas a pele se regenera, as células do teu joelho, elas fizeram mitose. Maravilha? E mais uma coisinha, a mitose está diretamente ligada à questão do câncer. O câncer nada mais é do que células que estão se dividindo sem parar. Essas células estão se dividindo por mitose. Tranquilaço? Gente, eu espero que a aula tenha sido de bom agrado aí para todos.
dá um joinha se você gostou e, claro, não esqueça de seguir no Twitter para que eu possa ajudá-lo ainda mais na realização desse seu sonho, que é passar aí no Enem, passar no vestibular ou tirar uma super nota bacana na sua prova de amanhã. Valeu, um grande abraço, até a próxima, tchau!